Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a graça e com a maravilhosa paz do nosso Senhor e bondoso Salvador Jesus Cristo. Nós, Igreja Presbiteriana de Trindade, estamos cultuando a Deus e a nossa intenção é levar uma palavra de conforto para a Igreja do Senhor que nesses dias está proibida por um decreto de estar se reunindo, e nós entendemos que como cidadãos precisamos nos comportar assim para a segurança nossa e também segurança dos nossos irmãos da igreja e de toda a população. Eu quero chamar vocês para que possamos pensar no cuidado de Deus para conosco neste momento de pandemia que nós enfrentamos. Para isso, nós vamos então embasar a nossa fala nesta noite na palavra do nosso Deus. Salmos de número 23 nos ensina assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, eu tenho recebido telefonemas de alguns irmãos que têm me perguntado: pastor, o que vamos fazer? O que vai acontecer? Qual é o procedimento da igreja? Como servo de Deus, como que eu tenho que me comportar? Eu tenho dito então que nós precisamos, neste momento de pandemia, momento de tribulação, nós precisamos manter a nossa calma, precisamos entender que o momento é de muita dificuldade, o momento verdadeiramente inspira cuidado, mas nós precisamos também aprender a exercitar a nossa fé. Chegou o momento, meus amados irmãos, de viver aquilo que nós temos pregado. E eu quero então dizer para você que neste momento, você como igreja de Deus, como povo de Deus, você não se encontra sozinho. Deus tem cuidado de nós. Deus sempre cuidou do seu povo. E esta pandemia não pegou Deus de surpresa. Quero convidar você então para pensar comigo neste texto, exatamente sobre o tema, o cuidado de Deus para com o seu povo. E aqui nesse texto tem 3 verdades que expressam verdadeiramente o cuidado de Deus para com a vida do seu povo, para com a sua igreja, principalmente no momento como nós estamos vivendo, momentos de incerteza, momentos de tribulação, momentos de tristeza, momento onde nós estamos enclausurados em casa. Então vamos meditar nesse texto. Pastor, como que nós podemos ver o cuidado de Deus nesse texto? Versículos de número 1 ao versículo de número 3 nos mostra, meus amados irmãos, que Deus é o provedor do seu povo. O texto sagrado nos ensina que Deus está no cuidado do seu povo, que Deus tem sustentado o teu povo, Deus tem nos amado com amor especial, Deus tem conduzido a nossa história, a condução da história da igreja, do homem, da raça humana, se encontra exatamente nas mãos de Deus, e Deus, meus amados irmãos, não tem deixado faltar para a sua igreja. Meus amados, eu me lembro quando Jesus estava fazendo o Sermão do Monte, ministrando ali o Sermão do Monte, ele então disse que nós precisamos aprender a viver conforme os santos ensinos, e mais do que isso, nós não devemos ficar ansiosos quanto ao que comer e quanto ao que vestir. O texto sagrado nos ensina que Deus, em todo o tempo, está mantendo o seu povo, e nós hoje vivemos exatamente porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Haja visto que éramos pecadores condenados a uma eternidade infeliz, e Deus proveu a nossa salvação enviando o seu Filho, e por isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender que agora, nesse momento de incerteza, Deus, como sempre fez, Ele continua sendo o provedor do seu povo. Nem só de pão viverá o homem. É certo que nós precisamos, mas a palavra de Deus nos ensina que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Segunda verdade que eu vejo nesse texto, meus amados irmãos,
Quando eu olho para o salmista e vejo exatamente o cuidado de Deus para com o seu povo, eu vejo então a segunda verdade, verso de número 4, quando o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meu amado, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, é Deus que é a nossa segurança. O texto sagrado nos ensina, é lógico que o salmista não estava andando pelo vale da sombra da morte, mas é lógico que nós, nos nossos dias, estamos enfrentando uma pandemia, estamos enfrentando uma grande dificuldade, estamos enfrentando uma doença que nós não conhecemos, estamos enfrentando dificuldades por todos os cantos, olhamos de forma estarrecedora, estamos toda hora ouvindo que pessoas estão morrendo, e isso traz uma certa dificuldade para nós, porque nós pensamos: como que isso está acontecendo? O que vai acontecer conosco, irmãos? Vamos manter a calma, vamos manter a esperança, vamos manter a certeza de que Deus está conosco. Deus é a nossa segurança. Nós podemos então assim crer, podemos assim viver na dependência de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor é a nossa segurança, mesmo neste momento que nós estamos enfrentando esta grande dificuldade na nossa pátria. Eu me lembro, meus amados irmãos, de Jesus, quando Jesus então estava no seu ministério ali, não mais o ministério público, mas o ministério particular com seus discípulos. Jesus então disse: olha, crede em mim e credes também no meu Pai. E ele disse: olha, quando eu for, eu vou rogar ao Pai e Ele vos mandará o Consolador, que estará com vocês para todo sempre. Meus amados, meus irmãos, Deus é a nossa segurança, não estamos sozinhos, Deus está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Contudo, queridos, nós podemos ver a terceira e última verdade nesse texto. Verso de número 5 e verso de número 6, nós vimos nesses dois versos que primeiro o salmista fala da unção com óleo. Aqui nós podemos ver quando o salmista fala: unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Unção no Antigo Testamento, queridos, acontecia com pessoas especiais. Nós somos o povo de Deus, e como povo de Deus, nós pertencemos aos céus, e por isso eu digo para você que Deus é a nossa salvação. Verso de número 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, nós precisamos então entender que Deus tem cuidado de nós. Deus é o nosso provedor, Ele já proveu aquilo que nós precisamos. Deus, meus amados irmãos, é a nossa segurança. Nós podemos então caminhar tranquilos, viver tranquilos, nós podemos ter a certeza que as nossas vidas se encontram nas mãos de Deus. Por isso nós cantamos com alegria aquele belo cântico, que nós podemos crer no amanhã. Contudo, queridos, nós precisamos entender que Deus é a nossa salvação. Queridos, nós precisamos entender que se nesta pandemia, se vier a acontecer algo que nós não esperamos, se vier a acontecer algo que nós não queremos conosco ou com qualquer um da nossa família, nós precisamos então acreditar e exercitar a nossa fé que o nosso Deus é o nosso Salvador. Quando eu olho para esse texto, queridos, eu entendo, mesmo com muita tristeza por ver a situação que o nosso país enfrenta, com tristeza de ver o mundo, queridos, perdendo tantas vidas sendo ceifadas, mas uma coisa eu entendo: a igreja de Deus está segura, a igreja de Deus está protegida. Se viermos, meus amados irmãos, deixar de existir neste mundo, a fazer parte da igreja militante, certamente estaremos fazendo parte da igreja triunfante nos céus de glória. Eu quero orar por você e por você. Quero colocar a sua vida nas dadivosas mãos do nosso Deus. Eu quero pedir que Deus, na sua graça, na sua infinitude, Ele possa abençoar a igreja do Senhor aqui em Trindade e em todo canto da nossa pátria, bem como em todo o mundo. Senhor, mais uma vez nós intercedemos pela Tua igreja. Entregamos, Pai, a Tua igreja em Tuas mãos e pedimos, Deus, que o Senhor cuide do Teu povo. Pedimos, ó Pai Santo, que o Senhor esteja com as suas dadivosas mãos estendida, abençoando, protegendo e guardando o Teu povo.
dando-nos, ó Deus, a certeza de que o Senhor continua sendo Deus, continua sim Deus, com as rédeas, Pai, do comando de tudo em tuas mãos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos na pessoa santa e bendita de Cristo Jesus. Abençoe a sua igreja na nossa pátria, abençoe o seu povo esparramado por toda a face da terra e dai-nos, ó Deus, certeza de que dias melhores o Senhor tem preparado para nós, junto ao teu trono de graças. Te louvamos, te bendizemos e enaltecemos o nome santo do Senhor e o fazemos com gratidão no nome santo e maravilhoso do nosso Senhor e bondoso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.